Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. E neste momento é um momento de preparação, então vamos fechar levemente nossos olhos, levando o nosso pensamento ao Pai. Cada um sabe o que veio buscar aqui nessa casa. Então neste momento, meus irmãos, vamos deixar nosso coração tranquilo, vamos pensar em coisas boas e com essa vibração, todos que aqui estão, neste momento, estão recebendo esses fluidos, essa bênção de Deus que permite que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades nos nossos dias e ter a certeza que tudo é passageiro em nossas vidas. Vamos ser felizes, vamos ter sim, sempre o nosso anjo da guarda ao nosso lado, nos amparando e nos protegendo. Basta que nós tenhamos fé e acreditar que não estamos sós. O Pai não nos deixou sozinhos neste mundo. Temos sim um mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, que está sempre ali, nos amparando e nos protegendo. Vamos agradecer em forma das preces, ao amanhecer e ao anoitecer. E com certeza teremos sempre aquela proteção espiritual. E que assim seja. Uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Para hoje, o nosso tema é ainda uma comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É uma data planejada, programada para que a gente possa, neste dia, se não todos os demais, nos lembrarmos da terra, do meio ambiente, daquilo que fazemos, daquilo que deixamos de fazer pelo nosso meio ambiente. Para que a gente se dê conta de que somos pertencentes, somos parte. Aqui estamos, como a gente gosta de dizer de passagem, mas dependemos muito desta terra, desse meio ambiente ainda por muito tempo. Então, cuida da terra, é o nosso assunto para a noite de hoje. E o objetivo principal de falarmos desse assunto é convidar a todos a refletirem um pouco sobre o que é meio ambiente, o que é espiritismo, o que é ecologia, se tem algo a ver ou não. Vocês irão concluir isso então ao final desses nossos 25, 30 minutos que aqui estaremos. Cuida da terra. Para que a gente cuide, é preciso saber como cuidar. E assim, uma provocação de o que é meio ambiente, e vou lhes apresentar várias definições de meio ambiente. Ali na tela, uma lei. É uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tem força de lei, que diz que meio ambiente é o conjunto de condições, influências, interações de ordem física, química, biológica, social, cultural, urbanística, uma longa lista, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Um dos conceitos, há vários outros. Um outro. Numa norma chamada ISO 14001, define meio ambiente como sendo circunvizinhança, aquilo que está na vizinhança, aquilo que está em volta da vizinhança, que uma organização opera, ou onde ela está, incluindo aí o ar, a água, o solo, os recursos naturais, a flora, a fauna, os seres que ali estão, seres humanos, e como eles se relacionam com tudo isso, suas inter-relações. Viram que é bem parecida uma definição com a outra até aqui. O que é o espiritismo? Nós, de cabeça, assim, se a gente não vai olhar um conceito como esse que está no livro, a gente diria, espiritismo nos ajuda, é uma ciência, uma filosofia que nos ajuda a entender da onde a gente vem, para onde a gente vai, por que é que a gente vive o que está vivendo, né? Uma definição, então, concreta, registrada por Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. Escreveu o seguinte: Espiritismo, passou? Tá. É uma doutrina que trata da natureza, origem, destino dos espíritos e suas relações com a vida material. Agora viram uma semelhança?
Definição de meio ambiente, definição de espiritismo. Viram que é muito parecido? O objeto de estudo é praticamente o mesmo. Como nos relacionamos com aquilo que está à nossa volta. Sejam eles espíritos encarnados, desencarnados, meio ambiente, ar, água, solo. É um estudo que também se dedica à ecologia. Lá no ano de 1869, vejam também que nesta época, nesses anos 1860, vários livros espíritas estavam sendo lançados. 1857, o Livro dos Espíritos, depois 64, 68, vários outros livros de Allan Kardec, aquilo que a gente chama de obras da codificação, obras básicas ou obras fundamentais, estas que a gente expõe aqui na frente, que são também o nosso objeto de estudo no Espiritismo. Esse senhorzinho, Ernest, um alemão, ele criou esse termo, ecologia. Criou porque eles viram naquela época, os cientistas, que para coisas novas precisavam palavras novas, tal qual Allan Kardec registrou em O Livro dos Espíritos, dizendo que espiritismo era uma ciência nova, que precisava de um nome novo. Ernest, lá em 1869, na Alemanha, um estudioso, definiu então que esta ciência se dedicaria a estudar a interdependência e a solidariedade entre os seres vivos e o meio ambiente. Viram que semelhante? A gente só não sabia dessa semelhança porque nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pego esses conceitos todos que aí estão, assim, em ordem, em sequência, para ler. E assim vemos que são muito convergentes, tem tudo a ver. Espiritismo, ecologia, meio ambiente. E ecologia, uma das definições, diz que é o estudo da casa. Eco significa casa, na etimologia, no significado da palavra. Eco, casa, logia, estudo. Estudo da casa e como a casa se relaciona com tudo aquilo que está nela. No caso, a casa era a terra. Estudo da terra e tudo aquilo que está à volta. Nós ainda podemos ver mais alguns conceitos, mas antes, uma provocação. Por que é que nós, num centro espírita, precisamos falar de ecologia? Por que que a gente se dedica também a estudar sobre meio ambiente numa casa religiosa, num templo religioso como o nosso? Porque nós, homens, espíritos, espíritas, cristãos, somos acima de tudo e além de tudo cidadãos do nosso tempo. E como cidadãos, precisamos aprender a cumprir todas as leis. É claro que algumas leis a gente diz, impossível, ninguém cumpre, por que que eu vou cumprir? Mas é a meta, é a tarefa, sermos a cada dia mais homens de bem, homens e mulheres que cumprimos tudo aquilo que de nós é exigido, tudo aquilo que de nós é cobrado, tudo aquilo que há para cumprir. Então nós precisamos também nos darmos conta de que se há lei, é nossa tarefa cumprir a lei. Seja ela a lei de Deus ou a lei dos homens. E lei dos homens, há uma lei muito linda chamada Constituição da República Federativa do Brasil. Um nome longo para uma lei que tem muitos artigos. Um deles é esse que ali na tela está. Artigo 225. Ele é tão lindo, parece que foi escrito por um filósofo, um poeta. Vamos ouvir. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo.
e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público, e essa é aquela hora que a gente diz, é a culpa do governo que tem que cuidar do meio ambiente, prefeito, governador, presidente e todos os outros demais. Mas a lei diz, impondo-se ao poder público e à coletividade, e a todos nós, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Assim também aprendemos nós estudando o Espiritismo. Porque um dos motivos pelo qual a gente precisa também preservar a Terra é que nós temos a certeza que iremos reencarnar, não é? Já vivemos antes dessa vida, viveremos após esta vida. E quem sabe a gente reencarna em Caxias do Sul, novamente. Ou reencarnamos ali perto do Rio Caí, do Rio das Antas, do Rio Taquari. Lembrando hoje de alguns eventos que aconteceram no nosso passado recente, como a enchente, ou agora, neste ano, em que ouvimos falar que poderá ocorrer um super El Niño. E quando alguém nos diz, fica alerta, presta atenção, o que a gente faz? A gente abre bem os olhos ou a gente se prepara para correr? O que é ficar alerta, amigos? Quando alguns de nós recebemos nos celulares aqueles avisos da Defesa Civil dizendo que há vento chegando, granizo, ciclone, o que a gente faz? O que é o ficar alerta? Claro que naquele momento pode ser, se prepara para correr, ou fecha bem a casa, ou pode faltar luz, protege aqueles que podem ser protegidos, que devem ser protegidos, mas no dia a dia faz alguma diferença a gente receber alerta de que pode vir aí muita chuva, muito vento, muito desequilíbrio ambiental? Ou a gente só se dedica a pensar, culpa do governo, governador que tem que fazer alguma coisa, prefeito tem que fazer alguma coisa. Está na lei. Cabe ao poder público e à coletividade preservar. Preservar para quem está aqui, agora, e preservar para quem virá no futuro. E vendo essa situação da natureza, de alguns desequilíbrios, de aquecimento global, no nosso dia mais pessimista a gente diz, não tem jeito, hoje não posso fazer nada. As crianças que quando crescerem vão inventar tecnologia, descobrir tecnologias, elas vão dar um jeito. Mas nós, homens e mulheres que aqui estamos, também somos aqueles que eram crianças logo ali atrás. Quando havia um crescente na área das indústrias, das metalúrgicas, das descobertas de produção em massa, e também aqueles homens e mulheres daquela época pensavam, as crianças do futuro, quando chegarem no futuro, vão dar um jeito nessa poluição que começa a ser produzida em grande escala hoje, porque produzir muito degrada o meio ambiente, muito. E cá estamos nós, as crianças do futuro, resolvemos, conseguimos dar um jeito na poluição que estava há 50 anos atrás, se mostrando que estava aumentando? Mais ou menos, né? Mas a nossa tarefa é seguirmos fazendo o correto, buscarmos fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. E esse todo o bem inclui usar menos a água, comprar menos produtos que tenham tantas embalagens, reciclar, encaminhar para a reciclagem, porque às vezes a gente só pensa, joguei fora, botei na lixeira, mas pensando na terra, onde é o fora, né? Tudo é terra, tudo pode causar o desequilíbrio que a gente pensa, lá longe de mim, aquele aterro sanitário, aquela recicladora, eu não enxergo, não vai causar nenhum impacto aqui em casa.
mas a gente vai aprendendo, assim como aqueles que passamos pela Covid. Lembram aonde começou a Covid? E a gente via na TV aquela notícia, tá lá na Ásia, do outro lado do mundo. Não vai chegar aqui. Não, chegou lá num outro país mais pobre, não vai chegar aqui. E chegou aqui. Chegou aqui e atingiu pessoas de todas as classes sociais, independente do dinheiro que a pessoa havia que tinha para se tratar ou para proteger. A Covid foi uma das lições que veio nos mostrar: o que afeta um pode afetar todos. E agora, mais uma vez nesse ano, temos essa previsão de El Niño. Previsão de que a chuva pode acontecer em pequenos intervalos de tempo, de mais de 200 milímetros. Lembram o que aconteceu conosco quando choveu tanto? Então é preciso que a gente, além de ficar alerta naqueles momentos, pense nos demais dias em que não está chovendo muito. O que é que a gente pode fazer para melhorar a situação que aí está? Como fazer para que a gente consiga impactar menos, corrigir o que há para ser corrigido, melhorar o que há para ser melhorado, ou então não piorar tanto? Nós aprendemos também, através da doutrina espírita, que tudo no universo se liga, tudo está encadeado, tudo está unido pela grande lei chamada unidade. Existe uma lei de unidade. Essa lei de unidade, lei da natureza, diz que tudo que acontece com um interfere em outro. Imaginemos aqueles de nós que dizem: odeio frio, não suporto frio. E aí a sua tarefa seja reencarnar em uma região fria, uma região gelada. Ou então aquele que diz: odeio calor, suar é a pior coisa que tem. É muito ruim passar calor. E aí mereça reencarnar em um lugar onde já não há muitas árvores, não há muita sombra, onde a temperatura esteja desequilibrada, porque foram cortadas muitas árvores, secados muitos rios, e esse seja o lugar onde a gente mereça morar no futuro, reencarnar aqui no planeta Terra. Então, enquanto estamos aqui em Caxias do Sul, onde não tem muita enchente, não falta muita água, não passamos muito calor, eventualmente frio, mas o frio é tão rápido, tão passageiro, né? Nunca temos 2 meses inteiros de frio, temos uma semana, alguns dias, pouco temos a reclamar. Fomos abençoados, nós, homens e mulheres, que aqui estamos, que aqui renascemos ou que aqui vivemos neste momento. Nós precisamos ir aprendendo, como registrou Chico Xavier, que o meio ambiente também é uma das nossas provas. O meio ambiente influencia a nossa missão, aquilo que a gente tem a fazer, ou aquilo que a gente tem que aprender a parar de fazer. Assim registrou Chico Xavier no livro O Consolador, onde está escrito o seguinte: o meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes se constitui em prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. E faz-se indispensável que o coração esclarecido, que é aquele que tem o entendimento, coopere na transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos que vivem em sua zona de influenciação. Em outras palavras, melhora o ambiente que tu está. Faz alguma coisa. E isso não é fácil. Não é fácil porque tudo o que a gente faz no dia a dia causa, ou já causou no passado, algum impacto ao meio ambiente, alguma degradação ao meio ambiente. A roupa que a gente veste, o calçado, o plástico, o combustível, a água, tudo tem um custo ambiental para ser produzido, para ser gerado, fabricado, para ser vendido. E assim, mesmo que a gente tenha certeza que todas as nossas ações causam um pouquinho de
degradação ambiental, é preciso que a gente também tenha otimismo, que a gente tenha a certeza de que tudo está nos planos de Deus. Tudo está sob o comando do nosso grande Pai, que também planejou que algumas coisas na Terra fossem como são, para que a gente entendesse a lição. Uma delas, o nosso corpo e o corpo da maioria dos animais e plantas tem em torno de 70% da sua constituição de água. O planeta Terra é formado mais ou menos 30% de terra, de fato, e 70% são água. O corpo humano, 30% de outros elementos, 70% de água. E assim quase todas as plantas, quase todos os animais. Quando eu pensei na planta, logo veio à cabeça a alface. A alface não tem só 70%, a alface tem bem mais. Mas na média, quase todas as plantas, as árvores, têm cerca de 70% até 90%, como uma alface, de água. Para que a gente veja o quanto somos semelhantes, nós, os animais, o planeta, para que a gente entenda essa unicidade, esse todos somos um. Dentro de cada um de nós, também, há diversos elementos, sendo que os principais elementos que formam qualquer corpo, são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio formam a maior parte do corpo de qualquer animal. De uma barata, a um elefante, a um homem, a uma planta. Essa solidariedade de sabermos que somos formados dos mesmos elementos, certamente foi planejada pelo Pai, para que a gente entenda, eu dependo do planeta. Por mais que a gente pense, mas o meu corpo foi a minha mãe que fez. Aonde é que o corpo da mãe, qualquer uma das nossas mães, tira os elementos para formar um corpo, formar cabelo, unha, ossos, pele? De onde que vem, amigos? De tudo aquilo que ela se alimenta. Do meio ambiente, da terra. Tudo aquilo que uma mulher come vai gerando os elementos necessários para que ela possa gerar um novo corpo. Tudo que ela come vem do planeta. Somos gerados por tudo aquilo que está à nossa volta. Dizer que o meio ambiente está dentro de nós também tem um jeito fácil de a gente perceber isso. Quando a gente inspira o ar, a gente coloca esse meio ambiente que aqui está à nossa volta para dentro de nós. Quando a gente expira, o nosso meio ambiente interno, o ar que estava lá dentro, passa a formar o ambiente que nós todos estamos. Pequenas coisas, para que a gente memorize, assim, para que a gente entenda, o meio ambiente está dentro de nós. Somos formados dos mesmos elementos que formam o ambiente. E Deus nos deu a inteligência para que a gente passe da ignorância, daquele ser que pouco sabe como resolver, como fazer as coisas, para que a gente desenvolva tecnologias suficientes, soluções para não acabar com a água do planeta, para não acabar com as florestas, com os recursos, para que a gente siga cuidando bem do meio ambiente e tenhamos boas condições de vida, para que os homens do futuro e mulheres do passado possam também ter sadias condições de vida. Há um livro chamado Após a Tempestade, ditado pelo espírito chamado Joana de Ângeles, Adivaldo Pereira Franco. Ali está a capa. Nesse livro tem um termo bastante curioso, em que Joana de Ângeles chama Jesus de sublime ecólogo, dizendo que Jesus já havia apontado qual é a solução
para todos esses problemas ambientais, problemas de poluição, problemas de degradação da natureza. E o problema é resolvido com a lei que Jesus disse. Nessa lei está contida todas as demais leis e os profetas. Qual é a principal lei de Deus, amigos? A lei de Jesus? Qual é o resumo de todas as leis? Em que Jesus disse, nessa lei está contido todas as leis, todos os profetas que antes vieram? É a lei do amor. É preciso que a gente entenda que só através do amor a gente vai conseguindo fazer o que é preciso fazer. A gente vai um dia precisar chegar ao ponto daquele que ama a todos, sem distinção. Seremos um dia nós capazes de amar não apenas os homens, todos os nossos próximos, mas amaremos a todos os seres da natureza. Quem sabe quando Jesus deu a orientação, a recomendação de que nós deveríamos amar a Deus acima de tudo, ele quisesse dizer, é preciso amar a todas as criaturas de Deus. E aí a gente pensa, eu posso amar todas as criaturas, mas amar todas quer dizer todas. Amar aos mosquitos, amar as plantas, amar aos bois, amar a todos os animais. Não só amar àqueles que estão à nossa volta, aos homens e às mulheres, às famílias. Claro que essa é a principal tarefa, mas amar a Deus acima de tudo. É amar a todos, todas as criaturas de Deus. E ali o lembrete. Quando Jesus disse que a gente tinha que amar, ele não disse que, ama de qualquer jeito. Ele deu uma fórmula, uma recomendação. Ama a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ama. Quer dizer, ama mesmo. Ama com vontade. E para encerrar esse momento hoje, eu trouxe uma música que se chama Cuida da Terra. Ela será a nossa prece final para encerrarmos este momento em grande estilo. Prestem atenção na letra, pois a letra fala do cuidado. Cuidado que devemos ter e por que a gente deve cuidar. Cuida do céu, cuida do sol, cuida das águas, sem poluir, cuida também dos animais que também eles nos fazem cuidar da terra. Cuida de si, cuida de mim, cuida agora. Que o amanhã, lembra de Deus, foi Ele quem cuida da terra.
demos da terra, e que assim seja. Que assim seja.